Eu hoje li aí as notícias veiculadas pela mídia do Rio de Janeiro em relação ao embargo do Engenhão. E aqui chegando, assisti, não a totalidade, mas parte da intervenção do nobre vereador César Maia. Infelizmente, ele se ausentou do plenário, com certeza por um motivo justo. Mas eu queria tecer algumas considerações, porque aqui nesta casa, ocupando esta tribuna, talvez não tenha havido uma voz mais constante, mais enfática em denunciar coisas erradas que estavam acontecendo na condução dos preparativos para a realização dos Jogos Pan-Americanos, principalmente em se tratando de execução de obras. Nós, não só nosso mandato alertava, nobre vereador Paulo Pinheiro, como também o Tribunal de Contas da União alertava também. Inclusive, terminou sendo objeto de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, solicitada por nós, que foi aprovada pela mesa diretora, mas que nós não conseguimos instalar, porque era constituída de 5 membros e 3 membros. O vereador Nadinho Rio das Pedras, já não está mais aqui, está na Pátria Espiritual. O vereador Carlos Caiado, ligado ao nobre vereador César Maia, atual, na época, prefeito da cidade, e o vereador Guaraná, ligado ao atual prefeito, Eduardo Paes, que na época era secretário de Esporte do Estado do Rio de Janeiro. Então, eles 3 embananaram ou criaram o tempo todo condições e meios de não se fazer a instalação da CPI aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Porque do lado outro, somente eu e a vereadora, na época, Patrícia Amorim. Então, era 2 contra 3. Então, isso foi adiado uma vez, foi adiado a segunda, foi adiado a 3. Então, se viu que a estratégia era exatamente não realização dessa comissão parlamentar de inquérito. E por que foi solicitada a comissão parlamentar de inquérito? Porque na preparação e realização, eu vou começar pelo orçamento. O orçamento previsto para a realização, preparação e realização dos Jogos Pan-Americanos para Pan-Americano na cidade do Rio de Janeiro, esse orçamento, a importância de 405 milhões de reais. Esse valor foi apresentado à ODEPA. A ODEPA é a Organização dos Desportos Pan-Americanos. É o órgão que, desde quando existe esse jogo, ele está na coordenação. Portanto, ele tem experiência necessária e suficiente para fazer a avaliação daquilo que é apresentado a ele, como orçamento previsto, e ele realmente bateu o martelo, concordando ou não com o orçamento apresentado. E, no caso, ele concordou com o orçamento apresentado de 405 milhões de reais. Pois bem, o que aconteceu aqui, depois de realizados os Jogos Pan-Americanos, então essa importância foi para cerca de 4 bilhões de reais. Então, essa diferença absurda, nós tínhamos a responsabilidade, como legisladores, como casa legislativa, de pelo menos buscar saber por que esta brutal diferença aconteceu entre aquilo que foi previsto e aquilo que foi realizado. Mas não conseguimos. Então, até hoje, a sociedade do Rio de Janeiro está cobrando um esclarecimento a respeito disto daí. E o que acontece é o seguinte, em relação ao Engenhão, porque na época a gente alertava, tem muita coisa errada
acontecendo em relação ao Engenhão. O Engenhão, por exemplo, foi objeto de 4 contratos. Uma obra com projeto, 4 contratos. Foi feito para se fazer o Engenhão. E o Engenhão, ele teve 16 aditivos. Na história da engenharia mundial, não existe um registro dessa natureza. Esse é o primeiro. 16 aditivos. E aí é claro que de um contrato para outro, há aumento do custo. De um aditivo para outro, há um aditivo de custo. Olha, erros grosseiríssimos que um aluno de primeiro ano da engenharia não cometia. Basta dizer que as sondagens realizadas na área onde foi construído o Engenhão, essas sondagens foram feitas depois da licitação. A primeira coisa, quando se quer realizar um empreendimento, e no caso a construção de uma obra, a primeira coisa que se faz é exigir um estudo de viabilidade técnica, um estudo de viabilidade econômica e, acima de tudo, nos tempos atuais, exige um estudo de viabilidade social. Nenhum desses estudos foram feitos. Nenhum. Nenhum. Não há registro de planejamento. Nós sabemos que planejamento é fundamental. Eu, inclusive, tenho dito até nas nossas casas, se nós não planejarmos, as coisas não dão certo. Tem que existir planejamento, desde que tenha uma tal de receita, que é um dinheiro que entra, e tem uma tal despesa, que é o dinheiro que sai. Então, as contas têm que baterem. Se não baterem, a coisa não vai bem. Então, é necessário que se faça um planejamento. Fundamental. E eu tenho me batido porque eu estou vendo acontecer a mesma coisa na preparação para a realização dos Jogos Olímpicos e para a preparação da realização da Copa do Mundo. Estou vendo acontecer. Olha, o filme é o mesmo. Só muda o nome dos atores. O filme é o mesmo. E nós estamos aqui e vou continuar ocupando esta tribuna para chamar a responsabilidade. O nobre vereador César Maia, ele aconselhou na sua intervenção se constituir uma comissão para acompanhar. Não adianta de nada, porque foi constituída já várias comissões para acompanhamento desse tipo de evento e não dá em nada. Inclusive, a comissão que existia instalada para acompanhar os preparativos para a realização dos Jogos Pan-Americanos foi utilizada para embarrear, para impedir a instalação da CPI. Porque nós queríamos inicialmente instalar a CPI e eles falaram, não vamos instalar agora. E aí eu tive que concordar, eu era o autor da proposta, eu tive que concordar, né, para não dizer que não estava sendo intransigente, aceitando ponderações, mas a alegação era que tinha um relatório preparado pela comissão que não estava pronto e que a gente não podia instalar uma comissão parlamentar de inquérito sem antes existir esse relatório conclusivo de acompanhamento. Isso foi uma das justificativas e que, inclusive, se viu para esse tipo de justificativa. Bom, então não existia planejamento. Projeto. Quando se vai fazer uma obra, a primeira coisa é isso daí, é o estudo de viabilidade,
dessas três, viabilidade técnica, econômica e social. Depois, vamos pensar no planejamento e depois vamos começar a trabalhar um projeto básico. Mas esse projeto básico, ele tem que ter um certo grau de detalhamento. Não é o projeto definitivo, mas ele tem que ter um certo grau de detalhamento para permitir a quem vai entrar na concorrência para executar a obra, exatamente ter condições de fazer o seu orçamento. Isto não foi feito. Foi feito um projeto, anteprojeto ou projeto básico, que eles chamam, sem os detalhes, sem os itens que realmente cobria os serviços que seriam necessários para a realização da obra. E é claro que, porque aí você tem que fazer o projeto com um certo grau de detalhamento que dê condições de você fazer o orçamento. E o orçamento feito, você tem que preparar um cronograma físico-financeiro, que é exatamente o custo total da obra e os desembolsos ao longo do tempo de realização desta obra. Nada disto foi feito no vereador Paulo Pinheiro. Nada! Nada! E é claro que não podia dar certo de forma alguma. Um superfaturamento atrás do outro. E sabe quem é que estava no meio dessa história toda? Aquela empresa Delta. Delta. A gente tem que ter cuidado, senão o que está acontecendo com o Engenhão tem talvez como objetivo livrar a cara da Delta e mais, muitos custos ainda irão para a conta do Tesouro Municipal, ou seja, o contribuinte. Uma obra como o Engenhão, ela é uma obra que tem estruturalmente a necessidade de um projeto. Não é coisa do outro mundo, não é? Porque estádios aí se constrói quase que diariamente neste mundo, não é? Então há toda uma arquitetura voltada especificamente para projetos de estádios, de arenas. Há estudos realizados nesta área, há projetos estruturais feitos nesta área. O projeto estrutural é importante em função exatamente daquilo que vai, do que significa exatamente um estádio, o tipo de pessoas que vão frequentar, a movimentação que existe, ou seja, tem que existir um cálculo estrutural. Neste cálculo estrutural é fundamental que você tenha nas suas mãos exatamente os seus laudos de sondagens, para saber a resistência do solo, porque este solo vai receber cargas altíssimas. Então, como nada disto foi trabalhado como deveria ser, significou simplesmente o seguinte, no final, só para vocês terem noção, é o bolso do contribuinte carioca que está pagando estas coisas, porque os desmandos que acontecem na cidade do Rio de Janeiro, a gente denuncia aqui, infelizmente às vezes nós não somos ouvidos como deveríamos, inclusive pela mídia. Quando a coisa estoura, aí a mídia dá como se fosse ela que tivesse descoberto. Mas se vocês pegarem os anais desta casa, vai ver que durante talvez mais de ano tem intervenção minha a respeito disto daí. Então, qual é o resultado, nobre vereador Paulo Pinheiro? A obra estava prevista para ser entregue numa determinada data, 2005, e foi entregue simplesmente 788 dias depois. 788 dias depois. Olha o atraso da obra. Vocês já imaginaram o que é um atraso? Mais de 2 anos. Previsto para ser entregue em 2005, foi entregue em 2007. E mais, sabe qual foi o aumento?
424,5% o aumento daquilo que foi previsto inicialmente e daquilo que foi realizado de fato. Então, isto merece exatamente uma apuração séria, uma apuração responsável, porque nós temos que dar satisfações, é obrigação nossa, é dever nosso, dar satisfações exatamente à população, aos moradores e moradoras da cidade do Rio de Janeiro, que não tem escola para os seus filhos decentes, que não tem hospitais e clínicas e postos-saúde para atendê-los naquilo que diz respeito à saúde, que não tem uma assistência social, o que a gente vê, esse cancro que corrói atualmente a cidade do Rio de Janeiro, que é exatamente o negócio do crack, entendeu? Ou seja, tem uma série, não tem habitação, não tem moradia para as pessoas, porque se você chegar aqui 6 horas da noite, aqui no centro da cidade, você vai encontrar famílias morando debaixo de marquises, famílias, não é uma pessoa nem duas, não, vai encontrar famílias. Então isso significa que não tem política de habitação, as remoções truculentas e desumanas que acontecem aí, exatamente para justificar que a cidade tem que se preparar para acolher esses megas eventos, Copa do Mundo e Olimpíadas. A população tem que estar atenta a isso, porque a história não verdadeira contada não é bem isto, não é bem esta. Então, nós vamos ocupar a tribuna, daqui para frente, todos os dias, se possível for, exatamente para chamar e alertar esta casa sobre a sua responsabilidade em relação àquilo que já está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, com a justificativa de que ela se prepara para acolher confortavelmente os mega-eventos. Aliás, esse ano já tem 2, né? Jornada Mundial da Juventude e tem a Copa das Confederações. O ano que vem tem Copa do Mundo e por aí vai. Mas nós temos que ficar de olho muito aberto, porque o custo disto, que vai ser muito alto, quem vai pagar é a população, são os moradores da cidade do Rio de Janeiro. E são os moradores que vão pagar como? Exatamente através da precarização das suas vidas. Porque os eibatistas da vida, as OASs da vida, as Odebrechts da vida, as deltas da vida, essas vão se locupletarem. Essas, de forma orgiática, utilizam todos os dias os recursos que é exatamente do povo. Aquele recurso que deveria ser destinado exatamente para dar cobertura social às necessidades dos moradores e moradoras da cidade do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eram estas as considerações que eu gostaria de fazer. Vou continuar exatamente porque esta é a minha grande luta. Um abraço para todos e até a próxima.